A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Aqui quem fala com vocês é o irmão Adilson. Venho trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Então, abra o seu coração, deixe a palavra de Deus entrar nele e gerar frutos. E ela vai em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 11, o versículo 24. João, capítulo 11, o versículo 24 diz assim: Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu quero me utilizar aqui para trazer a direção do que Deus colocou em meu coração. Essa passagem ela é muito interessante, porque o último vídeo, irmãos, que eu fiz, que Deus me direcionou para fazer, foi falado exatamente sobre a forma em que recebemos a palavra de Deus, porque muda tudo a forma que recebemos a palavra de Deus. E se recebermos ela como palavra de homens, não mudará nada, não terá efeito nenhum, não gerará mudança nenhuma em nossas vidas. Agora, se eu recebo essa palavra como palavra de Deus, o que na verdade ela muda toda a minha história. E ela veio, essa palavra veio de Deus exatamente para mudar a história do homem, para mudar a história daquele que crê. E essa situação aqui de Marta, Maria, as duas irmãs e Lázaro, retrata bem como muda todo o cenário da maneira que recebemos a palavra de Deus. E aqui o cenário é o seguinte: tinha tido alguns momentos atrás onde Jesus tinha estado com Maria e Marta. Porém, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, enquanto Marta, a palavra fala que servia. E ainda ela brigou, ainda ela indagou, ainda ela falou a Jesus, Jesus, o Senhor não vai repreender Maria porque ela não vem me ajudar a servir? Mas Jesus falou para ela, Marta, Marta, está muito afadigada, vejo que estás muito ociosa com muitas coisas, mas uma só é importante, que é ouvir a minha palavra. E Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela, porque Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo as palavras, que são palavras de vida eterna. Aí, passado um tempo, lá no capítulo 11 de João, a palavra não relata quanto tempo certinho, mas passado um tempo, Lázaro, o irmão de Marta e Maria, o qual era próximo a Jesus, veio a ter uma enfermidade e mandaram chamar a Jesus, porém Jesus demorou 4 dias para chegar e Lázaro morreu. E quando Marta vem até Jesus, ela vem até numa forma meio que de altivez. Senhor, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Realmente, se Jesus estivesse ali, ele teria curado Lázaro e Lázaro não teria morrido. Mas vejam bem, aí ela troca algumas palavras com Jesus, ela tem um diálogo com Jesus, o que mostra um pouco de entendimento. Porque olha o que ela fala para Jesus. Jesus fala sobre a ressurreição, que ressuscitaria Lázaro. E aí ela fala, sim, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Ou seja, mostra que ela ouviu em algum determinado momento Jesus. Mesmo quando Maria estava sob os pés de Jesus e Marta estava servindo, ela ouviu Jesus falando, porque mostra um conhecimento que não é qualquer pessoa que teria na época, falando sobre a ressurreição. Então isso é muito interessante, que enquanto ela estava servindo, e Jesus até meio que exortou ela sobre ela dever parar e ouvir ele, talvez ela estava servindo, mas estava ouvindo o que Jesus estava falando. Só que gerou fé no coração dela, ela ter ouvido Jesus? Provavelmente não. Pela forma que ela chega até Cristo agora, provavelmente não gerou fé no coração dela. Já Maria, por ter estado aos pés de Jesus, quando Jesus chega onde Lázaro estava morto, Maria chega e se lança aos seus pés e fala, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mostra o que? Uma humildade. Talvez ela não tinha tanto entendimento, porém ela tinha humildade e reconhecendo o senhorio de Jesus. Que realmente, se ele tivesse estado ali, Lázaro não teria morrido.
porque ele teria curado Lázaro. Porém, mesmo sem as duas entenderem, Jesus foi ali e houve toda a situação onde Jesus ressuscitou Lázaro e isso causou uma grande comoção, que é o que o que é de se imaginar, né? É um milagre tremendo chamar uma pessoa que está 4 dias morta, chamar de volta à vida. Mas por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque passa mais um determinado tempo, lá no capítulo 12 do mesmo livro aqui de João, aparece Jesus 6 dias antes da Páscoa, sentado à mesa, juntamente com Lázaro, a quem ele ressuscitou, e também Maria, ungindo seus pés. E Marta, o que Marta estava fazendo? Ela estava novamente servindo. Ou seja, Marta, mesmo ela tendo ouvido e recebido um pouco de entendimento de Jesus, isso não mudou a sua vida, porque ela continuou fazendo a mesma coisa. Já Maria não. Maria ouviu a palavra de Deus, viu o milagre acontecer com seus próprios olhos, ainda mais com um ente muito próximo e querido, que era o seu irmão, que Jesus o ressuscitou. Depois, o que ela faz quando ela vê Jesus? Ela vem e unge seus pés. E isso é muito simbólico, porque conta que quando uma pessoa morre, geralmente passando 3 dias depois ali, o corpo já começa a cheirar mal, e Jesus morreria, e ela estava ungindo os pés de Jesus profeticamente. Então, não quero entrar nessa questão dessa simbologia dela ter ungido os pés de Jesus, mas eu quero me atentar junto com vocês, irmãos, que como muda a forma como recebemos a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela deve ser recebida com a total atenção, com a diligência, com total diligência devemos dar a essa palavra. Ali elas estavam diante da palavra viva, porque Jesus e a palavra são um. E ele ali estava em forma humana, trazendo a palavra para elas, ou seja, a palavra viva trazendo essa palavra escrita que hoje temos. E hoje nós temos essa palavra escrita que é o mesmo Jesus, e nós devemos receber essa palavra com toda a diligência, ouvir ela atentamente, guardar ela, meditar nela, permitir que ela gere frutos no nosso coração, permitir que essa palavra ela frutifique nas nossas vidas. Em Marta, a palavra gerou muito pouca mudança no coração dela, até gerou um certo entendimento, mas como eu falei, passaram-se 2 episódios, no 3º episódio, em que aparece essa personagem, a Marta, ela continuava fazendo a mesma coisa. Não mudou a vida dela, ela não compreendeu que, poxa, ela estava diante de Jesus. Ela deveria se sentar e ouvir as palavras de vida eterna. Já Maria captou isso na primeira vez, porque ela está aos pés de Cristo, ela ouve a palavra, depois no próximo encontro ela se lança aos pés de Jesus, aí ela vê o milagre acontecendo, aí lá no próximo episódio que aparece ela está ungindo os pés do Senhor. Essa sim, recebeu a palavra com diligência e provavelmente, com certeza, ela teve a sua vida mudada. Irmãos, é muito importante a forma em que recebemos a palavra de Deus. Não podemos receber como uma palavra de qualquer forma. Nós precisamos meditar nela. Ela tem poder. E é o intuito dela mudar a nossa história, mudar a nossa vida, nos levar ao caminho e à porta que é Cristo, ao caminho da salvação. É a palavra que nos guiará, mas se eu receber ela como palavra de homens, ela não vai mudar nada na minha vida. Muitos até querem a palavra de Deus, mas eles querem a palavra de Deus no intuito de servir, no intuito de fazer algo, no intuito de se promover, e não entendem que a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele veio para fazer uma obra para nos servir. Nós precisamos ser servidos pelo Senhor, precisamos permitir que Ele nos sirva o pão da vida eterna, que é a sua palavra. Nós precisamos permitir que Ele nos sirva esse alimento. Nós devemos nos servir dessa palavra. Aí sim, quando essa palavra ter mudado a minha história, a minha vida, eu estarei apto para servir alguém. Mas primeiramente o que o Senhor quer é que sejamos servidos pela sua palavra, por essa palavra tremenda, grandiosa, gloriosa, que muda a história. E aí, como Maria, ela viu o milagre, nós também veremos o milagre. Nós também veremos o milagre já nas nossas vidas, pois haverá a mudança, haverá a morte do velho e a ressurreição, e o novo nascimento do novo pela palavra de Cristo.
pela palavra de Deus. Então, irmãos, receba essa palavra como palavra de Deus e deixe ela mudar o seu coração, deixe ela mudar a sua história, mudar o seu ambiente, o ambiente da sua vida, mudar o seu lar. É essa palavra que vai fazer a total diferença na sua vida. Então, receba ela como palavra de Deus. Não faça como Marta, que estava atribulada, estava com muitos afazeres e ouviu a palavra de qualquer jeito e até recebeu um pouquinho de entendimento, mas isso não gerou fé, não gerou fruto no seu coração. Porque quando ela chega a Cristo, ela já chega até de uma forma um pouco altiva. Faça como Maria, sente-se aos pés de Cristo e ouça a palavra e permita ela mudar a sua vida. É tão lindo imaginar a cena de Jesus à mesa, Maria ungindo os pés de Jesus com um perfume muito caro na época e secando com seus cabelos. Uma total reverência ao senhorio de Jesus Cristo. Isso só é possível pela palavra. A palavra de Deus gerou intimidade no coração de Maria. Ela se tornou íntima com Cristo. Ela se tornou íntima com Jesus. Já Marta estava ali servindo novamente. Ou seja, não estou indo contra o servir, o trabalhar, ou não. Mas a palavra de Deus, ela precisa vir, ela precisa gerar mudança em mim. Aí ela que vai me preparar, ela que vai me ensinar, ela que vai me capacitar, é ela que vai gerar fé no meu coração, é ela quem vai me gerar novamente para a nova vida que Cristo tem para mim. Então eu preciso deixar essa palavra entrar em mim, no meu coração e mudar a minha vida e me transformar de dentro para fora, fazer uma limpeza no meu coração, nos meus pensamentos, no meu modo de agir, no meu modo de viver. Eu preciso permitir que essa palavra entre e frutifique. Aí sim, os meus frutos acontecerão depois que a palavra entrar e mudar a minha vida. É somente depois, aí eu estarei apto e pronto para servir. Mas se você está, irmãos, recebendo essa palavra, faça como Maria, sente, ouça com atenção, diligentemente. A palavra de Deus, ela tem poder e ela pode e vai mudar a sua vida, a sua história, mudar toda a sua família, mudar toda a sua geração. Ela pode mudar toda a nossa geração se as pessoas ouvirem ela diligentemente, crerem nela com mansidão, permitirem que essa palavra entre e gere frutos. Ela vai mudar. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Convido vocês para orarem comigo em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, estou aqui reunido com os meus irmãos, agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais esse momento que o Senhor permite, Senhor, que recebamos a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por realizar essa obra, por ter feito essa obra na cruz, a qual nos conecta a Deus e a qual nos dá total acesso a essa palavra, que são palavras de vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer a revelação dessa palavra que muda vidas, que muda histórias. Eu peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a receber essa palavra como palavra de Deus e que essa palavra entre nos corações e gere vida, gere mudança, gere restauração, gere mudança de natureza, gere o novo nascimento pela Tua palavra. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor toque nos corações de todos os que me ouvem e me assistem. Em nome de Jesus, Senhor. E crendo nessa oração que fazemos, crendo nesse pedido, Senhor, nós já te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia e por mais esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. Peço que você compartilhe com todos que você puder. Se inscreva no canal se você não é um inscrito. Siga também. O nosso Instagram é Tempo da Verdade. Amém, meus irmãos? Que a palavra do Senhor gere frutos na sua vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração. E em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amém.